Hello everybody! Você é um daqueles amantes da culinária mineira? Pois é, na aula de hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre como nós podemos falar sobre culinária mineira e ainda assim ganhar dinheiro aproveitando falando da nossa comida. Então, eu quero que você prepare aí seu papel, sua caneta, seu aplicativo de notas, porque nós estamos começando agora mais um Se Liga na Educação, Se Liga no Inglês. Eu sou Lídia Chagas, a sua professora de inglês, e na aula de hoje nós vamos falar sobre turismo gastronômico, gastronomic tourism. Então, nós vamos pensar sobre como fazer um pedido em um restaurante, tá bem? E também vamos conhecer como explicar sobre a culinária mineira em inglês. Então vamos começar. Esteja aí com seu pet aberto, está bem? Aberto, então seja no aplicativo, seja no papel, mas tenha ele aí ao seu lado com o seu caderno. Vamos lá. Então, o nosso primeiro exercício é exatamente no restaurante fazendo um pedido. Então, em inglês, quando a gente fala de fazer pedido, nós usamos o verbo order. Então, pratique aí comigo. Order a meal. Order a meal, que é fazer um pedido. Então, como que eu faço um pedido? Esse exercício que nós vamos pensar agora, ele tá lá na semana 1. Então, o que nós temos nesse primeiro exercício? Está falando assim, que você vai usar essas palavras para completar a conversa. Nós temos um diálogo típico desse ambiente de restaurante, tá bem? Então, qual é a relevância que ele pode ter para você? Imagine que você esteja pensando que você pode usar a nossa culinária para você poder se manter economicamente. Quando você estiver em um restaurante, você pode usar a língua inglesa. Nós temos muitos turistas aqui. Mais para frente a gente vai ver na nossa aula o quanto que o nosso estado, a nossa capital mineira, tem se posicionado cada vez de uma maneira mais consistente nesse turismo gastronômico internacional. Então isso aqui vai ser muito importante para você, que você aprenda e pode ser uma porta de emprego, tá bem? Então vamos lá. A gente tem essas palavras aqui. Primeiro é bill, que é conta, quando eu quero pedir a conta. Depois nós temos bottle, dessert, que é garrafa, dessert, que é sobremesa, aquela parte tão boa da alimentação, drinks, que são as bebidas, hungry, com fome, então vai treinando aí comigo, hungry, com fome, bill, que é a conta, e dessert, dessert, que é a sobremesa. Vamos lá. Então nós começamos aqui com essa conversa entre o cliente e o garçom. Então nós temos guest and waiter. E começamos com o cliente falando assim, espaço for two please, para 2 pessoas, por favor. Depois a gente continua, ele pergunta smoker, or, então fumante, ou, isso no caso daqueles lugares, né? Temos alguns países onde as pessoas têm espaço para fumante e espaço para não fumante. Então a gente precisa adequar a nossa cultura, as nossas leis. E aí continua a conversa. Eu vou passar logo para o nosso próximo slide, onde nós temos já as respostas. Você vai conferindo, vai tirando as suas dúvidas, tá bem? Então a gente vê que a primeira coisa aqui é a table, mesa para 2. Então fale aí comigo, a table for 2, please. A table for 2, please. Mesa para 2, mesa para 2 pessoas. Então isso aqui é uma frase que você pode substituir e colocar outros números, tá bem? Se for mesa para 4, para 6. Okay? E aí ele pergunta para fumante ou não fumante, smoker or non-smoker, tá bem? O não fumante. Logo depois, o garçom fala, here you go, aqui está, e é uma expressão muito comum que você pode usar durante o trabalho para você apresentar qualquer coisa, apresentar um produto, apresentar aqui no caso a mesa, here you go, aqui está, tá bem? Treine aí comigo, here you go. Okay? Depois ele fala, would you like to see the menu? Você gostaria de ver o cardápio? Então nós temos aqui essa estrutura, would you like, vamos dar uma sublinhada nessa estrutura aqui, que é para oferecer. Então sempre que você quiser oferecer alguma coisa, você pode falar would you like, você gostaria, e depois é só você complementar com outro verbo. Você gostaria de vir, would you like to come? Você gostaria de falar, would you like to speak? Então é só você usar isso aqui, mais o outro verbo, tá bem? Ok, e aí ele fala yes, please. Então, uma forma de você responder a uma oferta é você dizer yes, please. Se você não quiser, você pode dizer no, thanks. Então, yes, please, sim, por favor. No, thanks, não, obrigada. E aí eles continuam, we are very hungry. Estamos com muita fome. Ok. E aí, estava certo no seu?
Vamos lá para o próximo. E aí o garçom pergunta, depois de um tempo, perdão, aqui no finalzinho, eles mostram aqui no diálogo que the guests look at the menu, que os fregueses, os clientes olham para o cardápio. A gente tem aqui o garçom perguntando depois de um tempo, are you ready to? Você está pronto para provavelmente fazer o seu pedido, certo? Vamos seguir dando uma olhadinha nas respostas e analisando as estruturas que a gente tem aqui. Are you ready to order? Você está pronto para pedir? Treine comigo. Are you ready to order? Ok? Ótimo. E aí eles falam, we'd like fish and chips. A gente quer peixe com batata frita. Olha que delícia. Please. Ele fala, yes, please. Então, we'd like. Eu posso falar também, I'd like. Ok? Isso aqui é um apostrophe, tá bom? I'd like, para falar aquilo que eu quero. Então, vamos apagar isso aqui. E ele continua oferecendo would you like. Olha o would you like novamente. Você gostaria any drinks? Quer alguma bebida? E eles dizem an orange juice and a coke in a bottle of red wine. Suco de laranja and orange juice. And a bottle of red wine. Uma garrafa, bottle. Ok? Logo depois que eles terminaram a refeição, they have finished their meals, a gente continua a conversa, na qual o garçom fala assim, hey, would you like a? Você gostaria? Novamente. Would you like a dessert? Ele pergunta se eles querem sobremesa. E aí ele fala, no, thank you. A forma da gente negar uma oferta. Could we have the bill, please? Você pode nos dar a conta, por favor? Pode trazer a conta? Então, aqui você está vendo que são formas, expressões típicas desse ambiente de comércio, esse ambiente de restaurante, está bem? Então, aqui nós estamos fechando com o nosso exercício 1, que foi no restaurante. Agora, a gente está vindo para o nosso próximo exercício, ainda na semana 1 do nosso PET, na qual a gente tem aqui não é no restaurante, mas na lanchonete, olha só. Então, a gente continua com a situação aqui, é uma garçonete, e Rosie, que é a nossa freguesa. Começa com hi, hi. Então, a primeira coisa que você oferece enquanto um funcionário, hi, can I help you? Posso te ajudar? Can I help you? Ok? E aí ela fala, yes, can I have 2 hamburgers, please? Então, você pode trazer 2 hambúrgueres, por favor? Então, observe que eu uso o can I help you, o can, o posso, tanto para eu oferecer ajuda, quanto depois para eu fazer um pedido. Can I have? Você pode trazer, tá bem? Can I have 2 hamburgers? E aí ela continua. Olhando aqui, ela pergunta logo depois que trouxe o pedido, você pergunta algo mais? Anything else? Anything else? Algo mais? Tá bem? E a Rosie fala, yes, can I have some chips, please? Ela pede mais alguma coisa. Pode trazer batatinha, por favor, batata frita? E ela fala, sure, anything to drink? Algo para beber, tá bem? Então, você observa também o uso de some e o uso de any. Lembra do uso deles? Tanto para eu poder fazer pedidos, para eu poder, em perguntas, usando o any e o anything. Lembra deles? Pois é. Depois ela fala, yes, and orange juice. Também temos aqui um suco de laranja. E logo depois, nós temos falando sobre o preço. Ela finaliza ao falar de preço usando that's. Então, quando você quiser falar o preço para alguém estando aqui em um restaurante no Brasil, mas estando com um freguês estrangeiro, você pode só falar that's e diga o preço, ok? That's. Preço, please, é tanto, por favor. E depois a cliente diz, here you are. Então, até para a cliente, ela também usa essa expressão, está aqui. Ok? Então, ótimo. Nós fechamos, então, com essa primeira parte, tá bem? Que foi pensando em conversas típicas desse espaço comercial da área alimentícia, tá? Nós pensamos em restaurante, logo depois a gente pensou em lanchonete. Tá bem? Então agora a gente vai pensar um pouco sobre como que o nosso estado ele tem se colocado nessa parte de turismo gastronômico. Então é isso que a gente vai ver agora, Tourism and Gastronomy. Então vamos olhar aqui. Você sabia que Belo Horizonte recebeu o título de cidade criativa pela gastronomia da Unesco? Pois é, nós recebemos esse título e esse é um título que também nos posiciona de uma maneira muito
mais profunda enquanto um dos destinos em prol da nossa culinária. Então tá aí mais um motivo para que você possa estudar um pouquinho mais sobre como você lidar aí nessa conversa, nesse espaço de restaurante e lanchonete, tá bem? Então a gente vai ver um pouquinho mais. Aqui eu tenho uma foto daqui de BH, de Belo Horizonte, e a gente vai ver agora como que você pode, imagine-se numa situação em que você está sendo um guia, você está apresentando essa parte cultural do nosso estado. Então eu trouxe aqui alguns textos de pessoas falando em língua inglesa sobre a nossa cultura, sobre a nossa questão histórica, explicando um pouquinho sobre como que são as comidas, tá bem? Então venha junto aqui porque a gente vai dar uma olhadinha nesses vocabulários. Então, sobre a cidade criativa, isso aqui lá na Unesco, lá no site da Unesco, eles explicando. E aí eles falam que foi fundada em... Então pense, se você não for daqui de BH, ainda assim, Minas Gerais é um estado no qual a culinária é muito valorizada, é muito estimada. Então você pode substituir as informações que são de Belo Horizonte pela sua cidade, tá bem? Ou pela região, ou pelo lugar onde você deseja trabalhar como um guia turístico. Tá certo? Então eles continuam falando fundada em, founded in, ok? E ele continua, é considerada, is considered to be, e aí ele fala one of the first modern planned cities, uma das primeiras cidades modernas planejadas no Brasil, ok? E aí ele continua dando vários adjetivos, vários qualificadores para a cidade. Quais qualificadores você daria para a sua cidade? Tá? Aqui eles falam que a cidade combina, the city combines. E aí ele fala, olha, de uma localização, ele fala de uma location. Que tipo de localização é essa? Privileged geographic location. Então é uma localização geograficamente privilegiada, tá vendo? E aí ele fala que essa localização, que a história é associada com a formação cultural da nação, tá vendo? History associated with national cultural formation. E aí ele continua explicando um pouco mais sobre a história da cidade. Então, vá pensando no que você pode colocar caso você esteja trabalhando, explicando sobre a sua cidade em inglês. Tá bom? E aí eles continuam falando que dentro dessa história, dessa rich history, dessa história rica, temos a cultura alimentícia, a cultura culinária. Ele fala da food culture. E ele explica um pouquinho desse aspecto histórico. Ele fala que no século XVIII, né, durante o período de ouro, da busca por ouro aqui em Belo Horizonte. E aí ele explica como que os mineiros vieram de vários lugares em busca de ouro, de metais preciosos. Então, tá vendo? Você estaria ensinando um pouquinho da nossa cultura, né, para um turista. Então você está juntando duas coisas, conhecer do seu lugar, conhecer do lugar onde você vive e saber sobre isso em inglês para você poder ter uma fonte econômica através desse conhecimento. Então depois você volte aqui e dê uma olhadinha, tá bom? E aí ele fala, as a result of limited food supplies, então como resultado de alimentação, de provisão alimentícia limitada. Olha só, você sabia disso? Depois vem aqui e leia, tá bom? Para que você possa tanto saber, conhecer e apresentar isso aqui para outras pessoas, tá? E aí eles continuam explicando sobre como que muitas comidas foram nascendo nesse espaço, tá bom? E ele fala sobre calendário de eventos, e aqui eu trouxe para que você tenha acesso a isso depois, dê uma olhadinha lá no nosso site, conheça como falar sobre essas coisas. Fala dos eventos, do calendário de eventos que são relacionados a essa parte de comida, e fala dessa feira de agricultura, Agriminas, feira de agricultura da família, tá bem? Então são todas as informações que você pode passar enquanto um diferencial do seu trabalho de guia turístico, tá bem? E aí ele continua falando da Semana Internacional do Café, da International Coffee Week, e tudo isso vai explicando, tá certo? Fala como que Belo Horizonte é vista como um destino gastronômico, a gastronomic destination, tá certo? Depois ele explica algumas coisas
também que são bem conhecidas aqui no país, certo? Enquanto Belo Horizonte sendo a capital dos bares, e aí eles colocam isso aqui em inglês, as the National Capital of the Pub, tá certo? Então é vocabulário, estruturas que você pode conhecer, pode ir praticando e você pode utilizar quando for necessário. Tá certo? E aí eles explicam sobre a competição de comida de boteco. Nisso vai aprofundando nessa nossa história que vai ao redor da nossa culinária, tá bem? Depois ele fala sobre essas comidas que se tem em bares, que são esses petiscos, ele chama de the best snacks or appetizers. Então aqui você tem o vocabulário. Imagina que você esteja no restaurante, vai explicar algumas coisas que estão lá no cardápio. Aqui a gente tem ensinando um pouquinho sobre isso, tá certo? Fala sobre o feijão tropeiro, fala sobre o pão de queijo, the cheese bread. Fala sobre geleias, o doce de leite. É interessante que ele apresenta aqui jams and jellies, certo? Explica sobre a variedade de queijos, the cheeses of Minas Gerais. Fala sobre a importância do queijo na nossa cultura, ok? Mas eu queria também mostrar para vocês que existem outros sites explicando um pouco sobre a nossa cultura, mas sem fazer essa tradução do nome da comida. Mas como que o estrangeiro vai saber o que é? Você coloca o nome da comida em português e você explica, você descreve usando frases em inglês. Então aqui eu trouxe um outro para vocês, que é sobre o Atlas de comida, Atlas de experimente, né? O Atlas para você poder experimentar. E aqui ele fala sobre o arroz com piqui. E ele explica que é uma traditional Brazilian rice dish. Então é um prato tradicional com arroz. Tá vendo? Então ele vai explicando o que vem a ser esse arroz com piqui. Mas o nome ele mantém em português. É uma outra alternativa também. Né, nomes de muitas comidas. Depois ele fala do feijão tropeiro e aí ele explica o nome mantendo esse nome em língua inglesa, tá bem? Toda a explicação de ingredientes, todo esse vocabulário está aqui. Então, nessa aula, a gente pensou um pouquinho sobre vocabulário, coisas que você pode usar enquanto ferramenta para poder expandir sua fonte financeira. Tá bem? Então você pode usar sim, aproveitar uma coisa que é tão rica na nossa cultura mineira, que é a comida, e você pode conhecer um pouco sobre isso em língua inglesa, tá bem? Além de você estar conhecendo sobre si mesmo, além de ser uma coisa muito prazerosa, falar de comida é algo que dá prazer, você vai estar divulgando aos outros algo que é nosso, algo que é da nossa cultura, tá bem? Então fica aí essa dica para você, tá certo? Você sabendo, você conhecendo, tendo esse conhecimento, depois a oportunidade pode vir. Quando a oportunidade vier, você já estará pronto, certo? Então, nessa aula de hoje, nós estudamos sobre como fazer pedido de comida em inglês. Nós também falamos sobre como descrever alguns pratos mineiros. Então, lá no finalzinho você viu as descrições de pratos mineiros. Também vimos como falar sobre a história e a cultura de Minas Gerais. Nós vimos também ao longo dessa aula. Então, é importante que você depois dê uma revisada, tá bom? Olhe vocabulário, você treine em voz alta, assista vídeos falando sobre Minas em inglês, ok? Isso tudo pode ser uma ferramenta excelente para você no ambiente de trabalho. Ok? Aqui estão as referências, se você quiser dar uma olhadinha depois nos sites. E muito obrigada por estar aqui conosco nessa aula. Te vejo na nossa próxima aula. Um grande abraço de Lídia Chagas, Your English Teacher.